Vamos de palavra de Deus. Bom dia. Isaías 60. O 60º capítulo de Isaías. Vamos fazer em dois vídeos, ok? Também contém 22 versículos. O 59 tinha 21, né? 60 a 22 versículos. Vamos fazer do 1 ao 11º, ok? Nesse vídeo. Depois faremos o outro. Se quiser acompanhar comigo em sua Bíblia, ok? Vamos lá. Versículo 1, acompanhe lá comigo. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá seguindo, e a sua glória se verá sobre ti. Isaías fala sobre Jesus, né? Então aqui está falando sobre Jesus. Olha, se você nunca leu Isaías 60, veja que maravilha que Deus fará. Veja esse vídeo, o próximo vídeo, você ficará, se você ainda não sabe, né? Você acredita em Deus, realmente, você tem fé. Já foi convencido pelo Espírito Santo, ou ainda não, mas está procurando Deus, primeiro procure dentro de você, tá? Aprenda uma coisa, Deus não está em outro lugar que não seja dentro de ti. Não acredite em ninguém que diga que Deus está em qualquer outro lugar que não seja dentro de ti. Jesus falou certa vez que falarão, ei-lo ali, ei-lo aqui, né? Que Deus estará ali ou aqui, né? É tudo mentira. Então Deus não está num templo religioso, já vou falar sobre isso. Ele não está lá no templo lá de pedra. Ele está onde você estiver, porque ele está dentro de você. Nós somos o templo. Jesus falou isso, não é eu. Não sou eu. Jesus falou isso. Nós somos o templo. Ok? Já vou falar sobre isso. Vamos lá. Vamos fazer o segundo versículo. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Há muita coisa a ser esclarecida, né? Para que nós voltemos para o primeiro amor. Porque do jeito que está até pior do que no tempo de Jesus. Sodoma e Gomorra fica bem no chinelo, perto do Brasil. Ok? Vamos lá. O segundo versículo. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória te verá sobre ti. O terceiro versículo. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. O quarto versículo. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes já se juntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe. E virão a ti, né? Ou melhor, virão a ti. Teus filhos virão de longe. E tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e serás iluminado. Existe uma crença chamada budismo, né? Eles cultuam Buda. Acontece que Buda, 600 anos antes de Jesus nascer, antes de existir Jesus para nós, Buda já falava de Jesus. Olha isso. Buda era sabedor de que viria o nosso Salvador, né? O Messias, e sabia que era Jesus. Então, eles cultuam o Deus errado. Ao invés de cultuar o Deus que Buda cultuava, eles cultuam Buda. Né? Buda significa iluminado, exatamente o que está aqui. Ó. A palavra Buda significa iluminado. Olha isso. Então, o verás, versículo 5, né? Então, o verás e serás iluminado. E o teu coração
esternecerá, externo, né? Parte externa, esternecerá, e se alargará, ficará alegre, e se alargará, feliz, o coração feliz e quebrantado, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Deus não é pobreza, não. Deus é riqueza, ele é dono do ouro e da prata. A diferença é não ter amor às coisas físicas, ao dinheiro mais do que a Deus. Então, hoje em dia no mundo, né, se valoriza o material, o dinheiro, o carro, né? Uns confiam em carro, outros em cavalos. Hoje, muitos confiam em bitcoins, em dinheiro, dólar, em euro, em imóveis, né? E não confiam em Deus, não acreditam em Deus. Então, essa é a diferença. Você pode ter a riqueza que Deus te der, com sabedoria, vinda de Deus, não ilicitamente, né? É uma bênção. O sexto, a multidão de camelos te cobrirá. Os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. O sétimo versículo agora. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. O oitavo. Quem são estes que vêm virando como nuvens e como pombas às suas janelas? A pergunta, né? O nono versículo. Certamente as filhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e a sua prata, e o seu ouro com eles. Na santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porquanto te glorificou. O 10º versículo e o último, não, penúltimo, né? Vou ler até o 11º. O 10º lá, vamos lá. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. O 11º e último deste vídeo. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. É isso. Depois eu leio do 12º até o 22º, ok? Pois então, eu estava falando ali. Há pouco eu ouvi no rádio ali o pastor falando, né? Pastor, não existe pastor, tá? Pastor só existe um, o único bom pastor, que é Jesus. Incrível isso, né? Eu também fiquei admirado quando descobri a verdade. Jesus fala isso na palavra. Não chame ninguém de pai na terra, não chame ninguém de pastor, não chame ninguém de padre, nem de papa, nem de mestre, né? Somos todos iguais, ok? Não existe hierarquia no mundo de Deus.
No reino de Deus não existe hierarquia, ok? Somente Deus. Né? No mais é criatura e filhos de Deus. E até as criaturas clamam pela volta de Jesus. Então, a dúvida, né, desse pastor era a respeito das pessoas que vão aos lugares, ou estão trabalhando, ou estão em festa, ou em qualquer outro lugar, reunião, e se escondem de Deus, não declarando ser crente, né? Crente. Enfim, e pede para que chame para a igreja e tal. Olha isso. Chame para o engano, né? Ou ele está sendo enganado, ou ele está enganando. Pois se ele ler a palavra, ele será sabedor de que não existe, não era para existir, pelo menos, templo feito de pedra. Né? Pois Salomão erradamente levou o tabernáculo, que possuía a Arca da Aliança, coberto, né, o tabernáculo, com pele de animais, que representam a nossa pele. Deus fez isso, né? E levou para um templo de pedra, pedido por Davi, que erradamente entendeu a ordem de Deus. Deus havia dito para ele. Ele, a princípio, falou a Deus: seria bom que eu construísse um templo, uma casa para ti. E Deus falou que se agradava, depois mandou Natã, outro profeta, lhe falar: não faça nada. Não faça. Não era para fazer. Pois eu tenho como estrado de meus pés a terra. Então não tem como você fazer casa para mim. Mas eu te tirei de trás das malhadas, eu te darei. Eu sou Deus Todo-Poderoso, né? E eu te darei um templo. Você terá um templo da tua linhagem, né? Que será o templo. Olha isso. E ele não esperou, seria Jesus. Ele não esperou e meteu os pés pelas mãos, e quando veio Salomão, ele incumbiu isso a Salomão, a fazer um templo de pedra, né? E então, ele fez o templo, levou o tabernáculo para lá, e erradamente, né? Pois não era para ter feito isso. O templo era Jesus. Deus estava falando que Jesus viria da linhagem de Davi. Jesus veio, falou que estava tudo errado e ninguém acreditou, ninguém quis dar ouvido. Viram Isaías e não entenderam nada. Então Jesus falou: eu sou o templo, vocês são o templo, né? Nós somos o templo que abrigamos o Espírito Santo que ele enviou. Prometeu enviar, enviou. Ok? Basta tomar posse disso. Então, ele disse que acabaria com o templo, né? Se alguém acabasse, aliás, com o templo, ele veio para acabar com o templo. Mas ele disse: se derrubar esse templo, eu erguerei em 3 dias. Ele estava se referindo a ele, que ia ressuscitar. Ok? E falou para quem estava, né, ao redor. E falaram para ele: você derruba esse templo e constrói em 3 dias? Templo que demorou décadas para ser construído. Não entenderam nada, né? E eram doutores da lei. Então Jesus, ele tentou, né, veio para salvar o mundo e o mataram, né? Então agora ele não vai vir com flores, ele virá com espada. Aí o mundo fica, quem acredita, né? Quem acredita e quem pensa estar na retidão, quem pensa que está lá dentro de um templo de pedra sendo enganado erroneamente, né? Quem sabe está lá já está condenado. Se você estiver financiando um templo, você está no engano. Se ninguém te falou isso, eu estou te falando e não sou só eu. Procura na internet, no YouTube, e você verá. Pois eu aprendi também assim, e baseado na palavra, sempre na palavra. O meu guia é Jesus, meu guia é o Espírito Santo. Eu não vou pela cabeça de ninguém, né? Se Jesus falou para não chamar ninguém de pastor, ninguém de mestre, ninguém de pai na terra, por que estão fazendo isso? Muito engano, muita coisa que tiraram. Sábado, que é o dia do Senhor,
passaram para domingo, que é o dia do sol, Sunday, que é para o deus Mitra. Antes do catolicismo existia a religião Mitra, que cultuavam o deus Mitra. Então, tá tudo errado, né? Então, se você quer conhecer a verdade, e você ainda pensa que conhece a verdade indo em templo, saiba que estás errado. Né? Ok? É com um lamento que a gente fala isso, pois, né, há muitas pessoas, milhares de pessoas. Jesus falou que muitos seriam escolhidos e muitos serão chamados e poucos seriam escolhidos. E agora eu acredito que sim mesmo, pois há muitos que estão em templos que não eram para existir, cultuando e dando dízimo, que eu já falei aqui, eram alimentos da tribo de Levi, os levitas, dado pelos filhos de Abraão, só eles poderiam dar, que eram as outras 11 tribos que produziam em suas terras e pegavam 10% desse alimento e davam para os levitas. Só isso. Depois veio Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque. Mudou tudo, mudou a lei. Ok? Então, quando você está indo no templo, financiando o templo, dando dízimo, tomando hóstia, que era da religião de Mitra, né? Você está negando a Jesus. Pois Jesus, quando fala da hóstia, ele está usando coisas materiais, né? Coisas materiais, matéria, para explicar o espiritual. Então, o pão significava a palavra, não tem a ver com comida. O vinho significava o seu sangue, não tem a ver com bebida. A água é ele, a água viva, não tem a ver com água. Ok? Pois da carne nada se aproveita, apenas o espírito. E eu sou novo na palavra. Na verdade, eu conhecia a palavra e tinha como certo o templo. Mas não, eu descobri que não é. E não foi eu que descobri, foi outras pessoas que estudam há anos. E a gente começa a ver os vídeos e vir na palavra e está tudo correto como se fala. Por isso, é preciso conhecer, deixar que o Espírito Santo te convença. Né? Não achar que sabe tudo. Pois mesmo a gente aprendendo bastante coisa da Bíblia, a gente não vai saber tudo nunca. A gente vai para a eternidade sem saber tudo. Como disse Paulo, por enquanto vemos em partes, mas então veremos face a face. Então é preciso ver a verdade, né? Enxergar a verdade, apesar de que Deus falou que, Jesus falou que cegaria o entendimento de muitos, né? Então olha só. Falou que viriam falsos profetas, né? Tudo isso. Então saia do engano, tá? Ou nem entre se você ainda está sendo convencido pelo Espírito Santo. Seja convencido realmente pelo Espírito Santo. Eu vou ficar por aqui, depois eu venho fazer a segunda parte de Isaías 60, né? Até do 11º, do 12º ao 22º, ok? Fiquem com essa palavra, pensem no que eu falei, estudem a palavra de Deus, leiam Atos 17, 24, onde fala que Deus não habita em templo feitos por mãos humanas, ok? Fiquem com Deus.